Olá, eu sou Priscila Godoy e hoje nós vamos falar de um assunto que particularmente eu sou apaixonada, que é o Enneagrama. Bem, o Enneagrama tem feito parte da minha vida há mais de 10 anos, né? E aquilo que nós vamos falar aqui hoje é o Enneagrama das personalidades de uma maneira bem sucinta, tá? O Enneagrama das personalidades ele surgiu com Oscar Ichazo e depois foi aperfeiçoado por Cláudio Naranjo na década de 70. Tá? A palavra Enneagrama ela quer dizer Enneia 9, gramos figura. Então o Enneagrama ele é uma figura que tem 9 pontos. E em cada ponto nós vamos ter um tipo do Enneagrama. Nesta palestra aqui, como eu falei, a gente vai falar muito sucintamente do Enneagrama. O Enneagrama é muito mais do que uma tipologia, né? Mas eu acho que a tipologia é uma porta de entrada para que vocês comecem a entender o Enneagrama. O Enneagrama é como se fosse um GPS, né? Um GPS que vai nos orientar mais sobre o nosso autoconhecimento. Ele vai nos revelar 9 maneiras de enxergar o mundo através dos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. E cada um de nós tem uma maneira específica, tá? O Enneagrama, ele nos possibilita desenvolver a capacidade de transformar tudo o que limita a expressão do nosso verdadeiro potencial para viver uma vida com mais liberdade. Como mapa, ele é capaz de mostrar quais as nossas reais motivações, o porquê nós fazemos o que fazemos, e não só mostrar os nossos comportamentos. Então, se você estiver disposto e disposta a fazer o trabalho interior, olhar aspectos de si mesmo e de si mesma que limitam a sua vida, o Enneagrama pode lhe trazer as chances de você começar a evoluir de uma maneira mais consciente e mais consistente. Mas existem alguns aspectos importantes que eu gostaria de falar sobre o Enneagrama antes de nós começarmos a falar dos tipos. Então, o Enneagrama, como eu disse, são 9 tipos de personalidade. Cada um de nós, né, tem um pouquinho de cada tipo. Mas, porém, nós escolhemos um que é aquele um que vai prevalecer ao longo da nossa vida. Então, nós não mudamos de tipo ao longo da vida. O que acontece é que dentro do nosso tipo, nós vamos fazendo a nossa ampliação de consciência, tá? O Enneagrama ele não vai te colocar em uma caixa, ele não vai te rotular. Não é você pensar assim, ah tá, eu sou um tipo 8, então tá explicado, eu sou assim mesmo e vou morrer assim. Não. Pelo contrário, o Enneagrama ele vai te mostrar qual é esse tipo e a partir desse tipo ele vai te dar os caminhos de desenvolvimento que você pode fazer para se tornar um ser mais consciente e melhor. Então o Enneagrama ele vai nos levar a entender a nossa personalidade. Para quê, né? Para que a gente possa cada vez mais se aproximar do nosso verdadeiro eu, sem as nossas máscaras, sem os padrões que nós fomos aprendendo ao longo da nossa vida. Por isso que o Enneagrama ele é um mapa psicoespiritual. Tipo 1 do Enneagrama é chamado de o perfeccionista. O tipo 1 acredita e cria uma crença de que para que ele ganhe respeito e amor, ele precisa ser bom e corrigir os erros. Então, quando criança, é aquela criança que vai fazer tudo certinho, ser muito obediente, está sempre arrumada e vai ser considerado o exemplo da escola. E com essa crença, o foco de atenção dele passa a ser o que é certo e o que é errado. O tipo 1 tem uma vozinha crítica que fica martelando na cabeça, como se fosse um gravador, que não para de fazer julgamentos e críticas, seja em relação a si mesmo, seja em relação aos outros, ou seja em relação a qualquer situação. Sabe aquela pessoa que você faz tudo certo, mas que quando você entrega um trabalho, ele fala, tá bom, tá ótimo, não fez mais do que a obrigação. Este pode ser um comportamento de um tipo 1. É muito difícil para ele fazer um elogio, porque o foco sempre vai mais para o que está errado. Às vezes ele pode ser muito duro com ele mesmo e com as outras pessoas, porque o seu maior medo é cometer um erro e ser criticado. A emoção básica do tipo 1 é a raiva. E a raiva ela é sempre reprimida.
O tipo 1 reprime toda a raiva que ele tem, porque ele aprendeu que ele precisa ser bom. Essa é a crença que ele tem. Então, para fora, no externo, ele sempre vai aparentar ser uma pessoa equilibrada, calma, mas por dentro, muitas vezes, ele é um verdadeiro vulcão. Pode explodir em situações que as pessoas não vão entender nada o que está acontecendo. Para o tipo 1 sempre vem primeiro a obrigação e depois o lazer. Então, nesse sentido, um dos caminhos de desenvolvimento do tipo 1 é aprender a relaxar mais, é aprender a curtir a vida, né? Aprender a se entregar mais aos prazeres que a vida dá, né? Sem ser tão crítico consigo mesmo, né? E os comportamentos que o tipo 1 apresenta, um tipo 1 extremamente organizado, é muito ético, ele tem um foco na qualidade, na excelência muito altos, é muito responsável e prático, e dá muita atenção aos detalhes, e por isso ele pode se tornar um controlador. Tipo 1 gosta de seguir regras e procedimentos, ok? Então, tipo 1 do Enneagrama é chamado de o perfeccionista. Tipo 2 do Enneagrama é chamado de o doador. Tipo 2 acredita que para receber é necessário dar, que para ser amado é preciso que os outros precisem dele. E assim sendo, o foco de atenção do tipo 2 vai para atender às necessidades das outras pessoas, especialmente as pessoas que ele gosta e que ele escolhe. Então, o tipo 2 torna-se muito voltado para os relacionamentos. Ele busca muito uma conexão com as pessoas. Isso é primordial para um tipo 2. E ele tenta se sentir indispensável para os outros, fazendo tudo o que os outros necessitam. Ele é um amigo para todas as horas. É aquele amigo que, se você ligar às 3 da manhã, ele vai estar disponível para te atender. É empático, é prestativo, sempre tem uma palavra de conforto para você, é compassivo e muito compreensivo. Mas quando ele sente que os outros não reconhecem o que ele faz, ele pode ficar muito raivoso. E também é orgulhoso. É orgulhoso no sentido de que ele acredita que ele pode fazer com os outros, mas que ele não tem o direito em receber. Como caminho de desenvolvimento, o tipo 2 precisa aprender a dar maior atenção às suas próprias necessidades e entender que ele pode ser amado e respeitado pelo que ele é e não pelo que ele faz pelos outros. Aprender a receber o melhor que os outros têm a oferecer. E aprender a dizer não também, porque o tipo 2 normalmente ele tem muita dificuldade em dizer não. Então o tipo 2 do Enneagrama é chamado de o doador. Tipo 3 é chamado de o realizador. Tipo 3 acredita que as pessoas são recompensadas pelas coisas que elas fazem, pelos resultados que elas conquistam. Então, assim, sendo o foco de atenção de um tipo 3, vai para as coisas que precisam ser feitas para atingir o sucesso. As metas, o status, a obtenção de prêmios e de reconhecimento pelas suas realizações e a autopromoção. O tipo 3, ele se identifica com a imagem que ele cria dele próprio. E ele é chamado de o grande camaleão do Enneagrama, porque ele é capaz de se adaptar muito rapidamente às situações para causar uma boa impressão positiva para os outros. Ele é simpático, entusiasmado, possui liderança e autoconfiança, muito competente e empreendedor, mas também é muito workaholic. A sua dedicação ao trabalho, ela é tão alta que faz com que ele não dê muita importância às outras áreas da sua vida. Então, como pontos de desenvolvimento, o tipo 3 precisa aprender que o amor vem do verdadeiro ser, da verdade de ser quem realmente se é, e não da imagem que ele projeta e das realizações que ele conquista. Dar mais atenção aos sentimentos, aos relacionamentos e não tanto aos resultados que ele conquista é um ponto de desenvolvimento do tipo 3. Também ele pode diminuir o ritmo do trabalho e equilibrar as várias áreas da vida. E aí se perguntar o que realmente vale a pena na vida.
Bom, tipo 4 do Eneagrama é chamado de o individualista ou romântico. Tipo 4 acredita que para ser amado ele precisa ser único e especial. Ele traz uma sensação de abandono e de ter perdido algo importante. E sendo assim, o foco de atenção dele para o mundo vai para aquilo que está faltando e para aquilo que ele considera importante. Então ele tem uns sentimentos de saudade e de uma tristeza, uma melancolia por parecer ter perdido algo que falta na sua vida. O tipo 4, ele idealiza situações. Por exemplo, ele vai viajar com o namorado ou com a namorada, ele vai já viver antes de acontecer toda aquela emoção. E aí quando ele chega, né, naquele lugar, aquilo já perdeu a graça para ele. Então ele vive profundamente as suas emoções. Dentro do Eneagrama, o tipo 4 é aquele que mais vai viver as suas emoções e é aquele que mais vai necessitar ter um significado e um propósito para a vida. É um tipo de muita sensibilidade, muita criatividade, muita sintonia com os sentimentos, por isso ele se torna empático, muito compassivo com a dor dos outros, né? E autêntico, muito autêntico também. Ele possui uma oscilação emocional, né? Às vezes as pessoas chamam ele meio de lua, e também tem uma característica de se comparar muito com os outros, né? Tanto para inferior quanto para o superior, né? Ele pode se sentir muito mais inferior que o outro ou mais superior que o outro. Como caminho de desenvolvimento, o tipo 4 precisa entender que nada falta para ele, né? Neste momento presente. Todas as pessoas estão conectadas e todas são dignas de serem amadas. Então ele precisa se concentrar nos aspectos positivos e não naquilo que ele acredita que esteja faltando para ele. Bom, tipo 5 do Eneagrama é chamado de observador. Ele acredita que o mundo exige muito das pessoas e lhe dá muito pouco. Então, para não faltar recursos, o tipo 5 passa a ser autossuficiente e extremamente reservado. E sendo assim, o foco de atenção dele vai para o acúmulo de conhecimento e de coisas mais intelectuais, para que ele se torne cada vez mais autossuficiente e também para que ele tenha privacidade. O tipo 5 ele sai para o mundo como um grande observador, aprendendo tudo sobre determinado assunto ou sobre determinado tema, e encara a vida de uma maneira muito racional. Ou seja, para ele é importante saber tudo antes de agir. E ele sempre tem um certo distanciamento emocional, uma desconexão emocional. A privacidade para o tipo 5 é muito importante. Ele necessita ficar sozinho em alguns períodos do seu dia, né? Tem como pontos fortes a capacidade de estudo, o conhecimento, manter a calma em situações de estresse, e tem como caminhos de desenvolvimento o aspecto de que ele deve perceber que a abundância é uma das leis universais. E aí, ele entendendo isso, ou seja, que nada vai faltar, ele entra no fluxo da vida e sabe que nenhum recurso vai ser escasso. E também um outro ponto de desenvolvimento é ele começar a falar mais das suas próprias emoções. Bom, tipo 6 do Eneagrama é chamado de o precavido. Tipo 6 acredita que o mundo é um lugar perigoso e ameaçador. Por isso as pessoas não devem confiar umas das outras. Então, assim sendo, ele sai para a vida com foco de atenção para evitar os perigos e as dificuldades que podem ocorrer, a fim de que ele tenha maior segurança. Então, o tipo 6 é aquele que vai antecipar, vai tentar antecipar e prever todos os problemas, para que ele não se torne tão ansioso. Então, se ele vai viajar, ele vai pensar, tá, e se acontecer do pneu furar, e se acontecer da estrada não ter posto de gasolina, ele começa a pensar em todos os cenários que podem ocorrer. Ele é mais lógico, ele duvida de tudo até que tenha a comprovação. Muitas vezes o tipo 6 pode procrastinar para evitar essa preocupação constante que ele tem, né? Eles são extremamente questionadores, podem ser rebeldes, mas também podem ser mais submissos.
São extremamente leais, cooperativos, práticos, responsáveis. Como o tipo 6 ele faz parte da tríade mental do Eneagrama, né, da tríade da cabeça, onde estão os nossos pensamentos, as nossas preocupações, os cenários negativos, o tipo 6 ele deve aprender a dar vazão mais ao corpo. Então fazer atividades como dança, como caminhadas, pode ajudar muito no caminho de desenvolvimento de um tipo 6. E também recuperar a fé e a coragem, que é uma das coisas que o tipo 6 não tem. Como ele é muito cético em relação às coisas, né? Ele tem que aprender a recuperar essa fé e a entender que tudo realmente acontece como tem que acontecer. E um outro ponto é ele começar a ter a coragem, que nada mais é do que agir pelo coração. Bom, o tipo 7 do Eneagrama é chamado de o otimista. O tipo 7 ele acredita que a vida em si ela é limitante e por isso pode frustrar as pessoas e causar sofrimento. Então, sendo assim, ele sai para a vida com um foco de atenção em buscar os prazeres, as atividades mais agradáveis, né? E ter a imaginação de infinitas possibilidades fascinantes para viver experiências interessantes. Então o tipo 7 é extremamente criativo, ele busca o novo, ele abre novas frentes, é empreendedor, muito animado, sempre vê o copo cheio, né, do que o copo vazio. É muito visionário, brincalhão, sabe aquela pessoa que todo mundo gosta de ficar perto porque ele tem um altíssimo astral. Mas ele faz tudo isso porque ele não quer entrar em contato com as suas dores e os seus sofrimentos. Ele evita o tédio, as frustrações e as limitações que às vezes acontecem na vida. O seu maior medo é de perder algo divertido e de ser privado da sua liberdade. Então, como caminhos de desenvolvimento, o tipo 7 ele tem que aprender, como ele coloca muito foco no mundo externo, né? Ele tem que aprender a interiorizar mais as suas coisas, né? Chega um momento onde ele vai ter que se aquietar sua mente, que é muito imaginativa, permanecer mais no silêncio, acessar suas emoções e também aprender a ter mais presença, mais sobriedade, né? Entendendo que ele pode fazer uma coisa de cada vez, não é necessário que se abra várias janelas ao mesmo tempo, né? Sem essa necessidade da gula que o tipo 7 tem. Então ele se torna mais presente, mais sóbrio, né? Com a mente um pouco mais quieta. Bom, tipo 8 do Eneagrama é chamado de o desafiador. Tipo 8 acredita que só os fortes sobrevivem ao mundo. Aqueles que são frágeis e inocentes, eles podem ser atacados a qualquer momento pelos poderosos. E sendo assim, o foco de atenção do tipo 8 vai para demonstrar a sua força, o seu poder, impor a sua vontade e esconder as suas vulnerabilidades, para proteger-se a si mesmo, os outros e também combater todas as injustiças. Ele acredita que tudo exige uma ação imediata. Então o tipo 8 é muito mais da ação. Ele age para depois ele pensar. E ele tem essa coisa de ter uma energia muito intensa. Tudo para o tipo 8 é muito intenso. O tipo 8 fala alto, gesticula muito, ri alto, se diverte muito. Tudo é muita intensidade, né? É muito difícil um tipo 8 passar desapercebido em um lugar que ele chega, porque o próprio pisar dele já é mais forte. Então o tipo 8 coloca respeito e também ele pode ser muito intimidador. A emoção básica de um tipo 8 é a raiva, só que é a raiva expressa. Diferentemente do tipo 1, que a raiva é reprimida, o tipo 8 ele tem uma raiva expressa. E aí ele expressa realmente em cima de quem estiver perto dele, né? Ele tem uma máxima que é antes atacar do que ser atacado. Muitas pessoas dizem que o tipo 8 é insensível e sem coração, mas eu acho que pelo contrário. Quando o tipo 8 começa a fazer um trabalho interior no Eneagrama, é aquele que tem o coração mais puro e generoso, o coração realmente gigante, né? E tem um coração muito mole. E aí quando ele se permite entrar em contato com essas vulnerabilidades, ele se torna muito mais suave e gentil.
Tipo 8 é extremamente assertivo, objetivo, independente, autêntico, ele fala o que tem que falar, né? Autoconfiante, também são grandes líderes e normalmente eles colocam ordem onde tem a desordem, né? Como caminhos de desenvolvimento, o tipo 8 deve entrar em contato com as suas emoções, com as suas fragilidades, com os seus medos, né? Com as suas dores. E também pedir colo, né? Entender que não precisa ser forte o tempo inteiro. Entender que essa suavidade que ele pode demonstrar não vai significar fraqueza. E também, tipo 8 tem que começar a pensar mais antes de agir, antes de ser tão impulsivo. Bem, tipo 9 do Eneagrama é chamado de o pacificador ou o mediador. Tipo 9, ele acredita que para ele ser amado e aceito e incluído, ele precisa concordar com as pessoas. E sendo assim, ele sai para a vida com foco de atenção no atender às prioridades dos outros. Mas diferente do tipo 2, por exemplo, que também atende às necessidades, o tipo 9, ele vai atender às necessidades de todo mundo. Ele não vai escolher a quem ele vai atender. Ele também presta muita atenção no ambiente externo e acaba se distraindo das suas próprias necessidades. É muito comum o tipo 9 parar o que está fazendo para que ele atenda a necessidade de outra pessoa, mesmo que aquilo que ele esteja fazendo seja muito importante. E o tipo 9 ele evita conflitos, né? Ele busca incessantemente uma harmonia nos ambientes. Para ele entrar em conflito é realmente muito difícil. Agora são pessoas extremamente empáticas, atenciosas, apoiadores, muito diplomáticos e muito pacientes. Então o tipo 9 tem como caminho de desenvolvimento prestar mais atenção nas suas prioridades, nos seus próprios projetos e a partir daquilo que a gente chama de uma ação certa, né, aquela que vai trazer o seu bem-estar e não o bem-estar do outro, né? Também tem que aprender a colocar a sua opinião, entendendo que os conflitos fazem parte da vida. Bem, esta foi uma breve explicação sobre os 9 tipos do Eneagrama. Se você quer saber mais sobre o Eneagrama, entre no nosso site, priscilagodoy.com. Lá você encontra vários conteúdos gratuitos, não só sobre o Eneagrama, mas sobre diversos temas voltados para a área de desenvolvimento humano e terapias integrativas. Nos siga também nas nossas redes sociais, Priscila Godoy DH ou Instituto Priscila Godoy. Se você quer saber mais sobre o seu tipo, eu tenho um trabalho específico para te ajudar a identificá-lo. Mas também se você quer participar dos nossos workshops sobre o Eneagrama, sinta-se à vontade para me escrever, tá ok? Meu e-mail é pgodoy@priscilagodoy.com, ok? Ou também você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo nosso Telegram, tá bem? Bem, eu agradeço muito a sua atenção, eu desejo o melhor para você e espero que em breve a gente possa estar juntos. Um forte abraço, tchau, tchau. Gratidão.